Que a graça e a misericórdia do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Uma boa noite a todos os irmãos que estão agora conosco, nosso canal aqui do YouTube. Seja muito bem-vindo a este nosso culto de oração e estudo da palavra do Senhor. Você que está agora conosco, eu quero neste momento pedir a você que possa agora estar concentrado neste culto. Que você agora se desligue de tudo que está à sua volta e que você agora possa se ligar com Deus. Neste momento, feche agora os seus olhos, leva o seu pensamento ao Senhor, se coloque agora diante do Senhor. Deus se faz presente onde você está, Deus se faz presente aqui neste lugar. Que você agora possa estar em espírito e em verdade diante do Senhor. Fale com Deus agora neste momento. Que a sua casa agora seja a extensão aqui da igreja. Que você agora possa estar em espírito diante do Senhor. Converse agora com Deus. Pai de amor, Pai eterno, neste momento nós estamos aqui, Senhor, nos reunidos para adorar o Senhor, para engrandecer o Teu nome, porque só o Senhor é Deus. O Senhor, Pai querido, é o Deus Todo-Poderoso e não há nenhum outro Deus como Tu, ó Pai. Nesse momento nós reconhecemos que somos pecadores e somos falhos. E somente, ó Pai, pelo sangue de Jesus é que podemos ser purificados. Sangue de um inocente que foi derramado pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Pai querido, queremos neste culto, ó Pai, buscar Tua presença, falar contigo, apresentar diante de Ti os nossos pedidos de oração, mas queremos também ouvir a Tua voz, aprender, ó Pai, da Tua palavra. Possamos sentir o Teu Espírito Santo aqui neste lugar. Santo, ó Pai querido, é o Senhor e digno de ser louvado, ó Pai. Ó Deus de amor, Pai Santo, Pai Eterno, que o Senhor agora possa visitar cada lar, cada família, cada pessoa, Pai querido, que está agora conosco. Abençoe os seus lares, abençoe suas famílias. Não sei, ó Pai querido, como que eles estão chegando agora nesse culto, como que estão os seus corações, mas eu entrego, ó Pai, diante do Senhor, para que possam sair daqui, ó Pai, desse culto, mudados, transformados, renovados, ó Pai, porque onde o Senhor está, algo, ó Pai querido, tem que acontecer. Por isso nós colocamos diante de Ti, Pai. Ó Jesus, venha salvar vidas, venha libertar vidas. Espírito Santo, venha convencer o homem do pecado. Que possamos, Senhor, nos render a Ti. Abençoe, ó Pai querido, a nossa igreja. Abençoe cada membro. Aviva, ó Pai querido, nossos corações, ó Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus o Salvador. Amém. Amém. Quero convidar você que está aí conosco a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, número 84, para a leitura da palavra do Senhor. Livro de Salmo, número 84, que diz assim: Ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger os seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Bem-aventurados
os que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Passando pelo vale de Beca, fazem dele um manancial, a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando a força, cada um deles compadece perante Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da perversidade. Porque o Senhor, Deus, é o sol e escudo. O Senhor dará graça e a glória não negará bem algum aos que andam com retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Amém? Que salmo maravilhoso para o nosso coração nessa abertura desse culto. O Senhor dos exércitos está conosco e como é bom nós louvarmos, como é bom a gente saber quem é esse Deus que está conosco. Esse Deus que rompeu todas as coisas para poder estar conosco, para poder nos salvar, para poder nos libertar. E neste momento nós vamos louvar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor, a esse Deus maravilhoso. Engrandecemos ao nome do Senhor nesta noite. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e derramar de tudo que tu és. O amor do noivo pela noiva restaurada. Corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua
igreja resplandecerá. A tua palavra me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei, na tua palavra me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá. Tua igreja resplandecerá. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Amém. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto seu Senhor, eterno e poderoso Pai, é Deus de amor. Augusto Deus Jeová, quem terra ao céu criou. Minha alma não me abençoará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvar, expor mandado seu. Minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor. Deus por meu quião tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor. Feliz em tudo me fará, por onde vou. Tomou-me pela mão e em trevas deu-me luz. E dai-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou e nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Seu rosto hei de ver,
fiado em seu amor. E eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. Todos os irmãos e amigos, com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Nesse momento eu vou fazer aqui os pedidos de oração. Em seguida vamos então ao nosso momento de oração, entregando a Deus esses pedidos. Eu vou ler aqui alguns pedidos dos irmãos da Igreja Batista do Moreno. E também, ao final, farei também o meu pedido. Vamos orar então por nossas famílias. Vamos orar pela família pastoral, né, o pastor Cláudio, a irmã Marta e a sua pequena filha Lúcia. Vamos orar pelos pastores das nossas denominações, das igrejas batistas e a nossa convenção e a associação também, né? Vamos orar pela tia de Marta, que se chama-se Sônia. Vamos orar pela irmã do pastor Cláudio, que se encontra com Covid, que deseja restaurar a saúde dela, chama-se Daiana. Vamos orar também pelo aniversário da Congregação Batista Peniel, aqui em Trapiá, né, que ocorrerá no dia 21 deste mês de agosto, e que nós vamos estar aqui reunidos com a Santa Paz do Senhor para honrar e glorificar somente a Deus. Vamos orar também temos alguns pedidos e orações para os enfermos, onde nós temos aqui Irene, a mãe de Jacira. Temos também Nirim e sua família, ela pede oração. Aurineide também pede oração por sua saúde. Marta Martins também pede oração por sua família e também por sua saúde. Emily, filha de Zônia. Rebeca, filha de Rio de Tenille. Betinha, neto de Júlio, que também se encontra enfermo. A irmã Cira pede oração pela sua neta, né? Ana Angélica da Costa, ela pede oração por sua família, né? Por sua filha Priscila, que ficou com sequelas de Covid e tem dificuldades para voltar a trabalhar, que Deus venha restabelecer a saúde dela. Vamos orar também pelo sobrinho de Regina, que precisa fazer exames e talvez até uma cirurgia, que Deus venha intervir na saúde dele. Vamos orar também por Nilson, que mora na Ursulina, que se encontra com leucemia. A gente já vem fazendo a campanha de oração por ele, né? Vamos continuar firmes orando para que Deus venha restaurar a saúde dele. Pelo Anderson, esposo da prima de Samira, que Deus venha restaurar a saúde dele. Peixoto, esposo de Elisângela, né? Deta, que é tia de Eliabe, mora em Fortaleza. Luciano, também pede por sua saúde. Acineto, filho de Rosilda, também está pedindo. Ilka e sua família, ela pede oração por sua família. Antônio, que teve um AVC, né, esposo da irmã Netinha. Birinha, Oséias e sua família, que está com Covid, que também deseja tomar providência, né, sobre a saúde deles. E Binhar, que mora em Fortaleza. Também pedimos oração pelas famílias enlutadas, né, da família de Vanci e também a família de Oséias. E assim encerrar os pedidos de oração. Também quero acrescentar aqui meu pedido de oração. Novamente peço oração pela Congregação Batista do Trapiá, né, para que Deus venha fortalecer os irmãos e tornar cada vez mais firme e frequente a vinda dos irmãos para a igreja. E vamos nesse momento curvar nossas cabeças em oração. Oramos. Querido Deus e eterno Pai, Deus bendito, Deus de glória, Senhor Jesus, cada um desses pedidos de oração aqui, Pai, nesse momento eu ponho em suas mãos, Pai. Quero lhe pedir, Senhor, pela família pastoral, quero lhe pedir, Senhor Jesus, pela obra do pastor Cláudio, pela obra da irmã Marta e também pela a vida da sua filhinha, Senhor. Quero lhe pedir, Senhor Jesus, pela Congregação Batista Peniel, onde está nesse momento planejando fazer um aniversário, mas que esse aniversário seja para comemorar toda a história e o trabalho, meu Deus, que foi feito e está sendo feito nesta comunidade, Senhor Jesus, para a honra e tua glória, Pai. Quero lhe pedir, Senhor Jesus, pela saúde dos irmãos mencionados aqui, meu Deus, algum testaram positivo para o Covid, Senhor, que o Senhor venha restabelecer. Ó, Senhor Jesus, quero lhe pedir também, Pai,
por aqueles que se encontram enlutados, que perderam seus entes queridos, Senhor Jesus, que não tem sido fácil, tem sido lutas e mais lutas que temos enfrentado, meu Pai, diariamente. E que o Senhor venha restabelecer, meu Deus, não só a saúde de quem precisa, mas também a vida, a família de quem tem perdido, meu Deus, seus entes queridos, Pai. Ó Senhor Jesus, eu quero lhe pedir, Senhor Jesus, pela obra da igreja, Pai, que tem lutado, que tem se mantido de pé, Senhor Jesus, diante de tanta diversidade que tem enfrentado, Pai. E que o Senhor tem nos feito progredir, Senhor, tem nos feito, meu Pai, ir em frente, né, diante da luta. E agradecemos e louvamos e glorificamos, meu Pai, em Teu nome. Em nome de Jesus, amém. E assim, Convido os amados irmãos, neste momento, a abrirem a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, no versículo 30. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, no versículo 30, para a nossa meditação da palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Que diz assim a palavra do Senhor: busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Oremos. Pai, que neste momento, Senhor, os nossos corações, Senhor, possam estar preparados para receber a Tua palavra. Que o Senhor possa usar-me, Senhor, para transmitir as verdades bíblicas que o Senhor quer nesta noite. Pai querido, que os nossos corações, ó Pai, possam ser mudados, transformados, renovados pelo poder que há na Tua palavra. Ó Deus de amor, Pai Santo, usa-me, Senhor. Que, ó Pai querido, se há alguém que está precisando desta palavra, Senhor, que nesta noite possa, ó Pai, o Senhor falar com ela. Em nome de Jesus, o Salvador. Amém, Senhor. Amém. O tema da mensagem desta noite é Deus procura intercessores. Deus procura intercessores. Todos os atos libertadores de Deus na história são em resposta às orações do povo de Deus ou da sua igreja. O exemplo disso que nós temos é quando Pedro, o apóstolo Pedro, estava preso e a igreja estava intercedendo por ele. O rei Herodes decidiu maltratar os cristãos e matou, o apóstolo ali, Tiago, o irmão de João. Vendo que isso estava agradando aos judeus, ele continuou a perseguição e prendeu o apóstolo Pedro. Lá em Atos capítulo 12, versículo 5 diz: Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Deus ouviu a oração da igreja, que estava orando com insistência e clamando ao Senhor. O anjo veio, liberta Pedro, ele vai até a casa de Maria, a mãe de João Marcos. O milagre foi tão grande que a criada, chamada Rode, ela foi atender a porta porque Pedro estava batendo na porta. Ela vendo que era Pedro, ela ficou tão maravilhada, porque ele estava orando ao Senhor pela libertação dele. E que ela fechou a porta, deixando Pedro do lado de fora, e foi contar para as pessoas que estavam ali orando, intercedendo, que Pedro estava ali. A resposta da oração deles já havia chegado. Mas eles não acreditaram. E Pedro continuou batendo até que eles foram ver. E eles viram aquele milagre, que Pedro estava ali. O texto, meus queridos, diz que eles oravam com insistência em favor para a libertação de Pedro. A oração é tudo na vida de um cristão. É comunhão com Deus, a intercessão, é a súplica, o louvor,
são os meios de comunicação com Deus. Deus está procurando intercessores. Por isso que esse texto aqui do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, diz que Deus estava em busca de intercessores. Mas não havia um intercessor naquela nação, por isso eles foram levados para o cativeiro. Em outra ocasião, Deus estava disposto a destruir, né, o povo de Israel e começar uma nova nação mediante a Moisés. Mas Moisés se colocou na brecha e Deus poupou o seu povo. Lá em Êxodo, capítulo 32, no versículo 32, diz: mas agora perdoa-lhe o pecado, ou caso contrário, risca-me do teu livro que escreveste. Meus queridos, a nossa libertação do pecado é devido à morte e intercessão de Jesus. Em Hebreus capítulo 7, no versículo 25, diz assim: portanto, também pôde salvar perfeitamente os que por meio dele se chegaram a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Em Romanos capítulo 8, no versículo 34, diz: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está intercedendo por você, por mim. Que coisa maravilhosa! Os grandes avivamentos que aconteceram na história da humanidade, elas são resposta de orações, resposta de uma igreja que ora. Quando somos intercessores, participamos do ministério sublime do Senhor Jesus e o melhor, maior e mais eficaz dos intercessores. A oração intercessória, ela não é apenas um privilégio, mas é sobre um dever, é uma obrigação do cristão. Nós, meus queridos, devemos ser intercessores, um orando pelo outro, um intercedendo pelo outro. Nós temos, meus queridos, toda sexta-feira tido este momento de oração intercessória, onde nós estamos nos reunindo pelo WhatsApp com alguns irmãos e formamos ali um grupo e uns começam a interceder pelo outro. Você pode ali falar os seus pedidos e começa então a orar para aqueles pedidos. Que coisa, meus queridos, é maravilhosa, é nós termos cristãos intercessores, cristãos que oram ao Senhor, porque é, meus queridos, um dever, é uma obrigação nossa de estarmos orando uns pelos outros. Deixar de orar é um pecado não só contra o povo de Deus, mas principalmente contra Deus, porque Deus se agrada em agir por meio da oração, porque quando nós oramos, unimos a fraqueza humana à onipotência divina. O texto lá de Apocalipse, capítulo 8, no versículo do 1 ao 5, vai mostrar que as orações se conectam ao altar da terra com o trono celestial, com o trono divino, e une então a fraqueza humana à onipotência divina. Olha só o que diz lá em Apocalipse, capítulo 8, no versículo do 1 ao 5. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu de meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro, e foi-lhe dado um incenso para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que estava diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos.
Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso junto com as orações dos santos. E em seguida o anjo pegou o incensário e encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Meus queridos, é a oração que nos liga ao Senhor. Então, você que está nos ouvindo, nunca deixe de orar. Nunca deixe de interceder pelas pessoas, talvez pela sua família, pela sua casa, talvez está há anos orando para alguém se converter. Não deixe de ser um intercessor. Talvez durante essa pandemia que nós estamos enfrentando, você perdeu a alegria da salvação, perdeu até o desejo de orar, de ser um intercessor. Billy Graham, ele dizia uma frase muito interessante. Se você não tem o desejo de orar, ore até ter o desejo. Vou repetir. Se você não tem o desejo de orar, ore até ter o desejo de orar. É porque é a oração que pode transformar a vida das pessoas. A oração é um poderoso meio de mudança. Ninguém é o mesmo depois que começa a orar. Não é. É a oração que transforma o nosso coração e que muda as circunstâncias. É a oração que move as montanhas. A oração é invadir o impossível. A oração é triunfar com Deus e com os homens. A oração é unir-se com o mais forte. A oração é entrar no reino da fé, é pisar no solo dos prodígios, é viver na dimensão das maravilhas divinas. Quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer nesta noite. Quando nós oramos, quando nós começamos a falar com Deus Pai, nós entramos na sala dos santos dos santos. E ali, só quem está é o Senhor. Quando nós oramos, nós somos transportados espiritualmente para a presença do Senhor. Fisicamente, você está aqui na terra. Fisicamente, você está na sua sala, no seu quarto, onde você estiver orando. Mas espiritualmente, você está diante de Deus. E neste lugar, no Santo dos Santos, só quem pode estar ali é você e Deus. É algo bem particular, onde mais ninguém pode estar. Nem os demônios podem estar. É só você e Deus. É no Santo dos Santos que nós entramos quando nós oramos ao Senhor. Porque você é sacerdote diante de Deus. E por isso, quem pode estar na presença do Senhor é somente os sacerdotes. Por isso que é algo maravilhoso quando nós oramos ao Senhor. Quando nós, meus queridos, somos intercessores, quando nós nos colocamos diante do Senhor. Quando você ora, o céu se move, a terra treme, o inferno recua e as coisas na terra começam a acontecer. A oração, ela vai abrir novos horizontes. É como, meus queridos, estava acontecendo lá em 2 Reis, capítulo 6, no versículo 15 ao 17, onde o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Mas havia em Israel um profeta do Senhor, o profeta Eliseu. E o Senhor sempre revelava para o profeta aquilo que a Síria iria fazer, sempre frustrava os planos do rei. O rei, ele fica irado contra o profeta de Deus e manda então as tropas ir contra o profeta e matar o profeta Eliseu.
E quando eles chegam na cidade, aquele exército, eles começam a colocar um terror na cidade, eles dominam aquela cidade. O servo do profeta, ele vê o que estava acontecendo, ele vê a cidade cercada, ele fica com muito medo, e o profeta Eliseu, ele ora ao Senhor, para que o seu servo pudesse ver quem estava ao seu lado. E diz assim, em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 15 até o verso 17. Tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque há mais conosco do que com eles. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que faça enxergar. E o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carro de fogo em redor de Eliseu. Que coisa maravilhosa, meus queridos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus que guerreia as nossas guerras. Deus, ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Deus é que nos livra do mal, que nos guarda e nos protege de todo o mal. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é que pode, meus queridos, nos livrar. Por isso nós precisamos nos colocar na brecha. Orar, meus queridos, pelos nossos familiares. Orar pelos nossos amigos, pelos nossos colegas. Orar pela sua igreja. Orar pela vida do seu pastor. E orar até pelos nossos inimigos. Porque Deus, meus queridos, é o Todo-Poderoso. Mas Deus, meus queridos, ele olha do céu e busca intercessores. Devemos nos colocar na brecha, como Abraão se colocou, orou por Sodoma. Isso está registrado lá no livro de Gênesis, capítulo 18, a partir do verso 23, que conta a história quando Abraão estava conversando com o Senhor. Deus havia revelado para Abraão que iria destruir Sodoma. Abraão começa a interceder pelaquela cidade e pergunta ao Senhor: Senhor, se tiver 50 pessoas justas, tu pouparia essa cidade? E a resposta do Senhor foi: eu vou poupar a cidade se tiver 50 pessoas justas. Abraão então continua na sua ousadia de conversa com o Senhor e começa a abaixar o número e pergunta: Senhor, mas se tiver 40, o Senhor vai poupar a cidade? E o Senhor fala: olha, se tiver 40, eu não vou destruir a cidade. E Abraão continua: mas se tiver 30, o Senhor responde: eu não vou destruir a cidade. Mas se tiver 20, também não. Se tiver 10, se tiver 10 pessoas justas, eu não vou destruir a cidade. É interessante, meus queridos, que naquela cidade de Sodoma não tinha pelo menos 10 pessoas justas, mas ela tinha um intercessor, que era Abraão. Abraão intercedeu pelaquela cidade. Talvez se ele continuasse baixando o número, Deus teria poupado aquela cidade. Nós precisamos, meus queridos, ser pessoas que intercedam pela salvação. Devemos orar como John Knox, que intercedeu pela Escócia em 1555 por um avivamento em seu país. Eu pergunto a você: será que você tem orado ao Senhor, intercedido a Deus pela salvação das pessoas? Você tem orado por um avivamento em nosso Brasil?
Você tem orado pela nossa lideranças políticas que estão no poder. Nós precisamos ser intercessores. Você precisa interceder ao Senhor pela sua casa, pelos seus familiares. O profeta Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, diz: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. O apóstolo Paulo, sempre em suas cartas, ele dizia que orava por eles, quer dizer, intercedia pela vida deles. Em Filipenses capítulo 1, versículo 13 e 4 diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós, em todas as minhas súplicas em vosso benefício, sempre oro com alegria. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 diz: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Em Colossenses capítulo 1, no versículo 3 e 4 diz: damos graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. A oração, meus queridos, ela é eficaz para abençoar vidas, para abençoar pessoas. É a oração que nos mantém de pé. Eu pergunto a você que está nos acompanhando aqui: você já intercedeu por alguém hoje? Você já pediu a salvação a Deus por alguém? Você já pediu que o Senhor guarde, liberte, transforme a vida de alguma pessoa? Você já orou pelo seu esposo ou pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, talvez pelo seu neto, pela sua neta, pelos seus amigos, pela sua igreja, pelo seu pastor? Quero dizer para você: não desista de orar. Se coloque na brecha da oração. Abençoe vidas através da oração. Se você ainda não fez nesse dia de hoje, eu quero convidar você a fazer agora, neste momento. Que você agora feche seus olhos. Que você agora possa se colocar na brecha. Que você agora possa orar, interceder a Deus. Eu quero te dar agora alguns minutos para você orar por alguém. Intercedendo talvez pela sua família, pelo seu amigo, pela sua igreja, pelo seu município, pelo seu estado, pelo seu Brasil. Ore agora ao Senhor. Pai querido, neste momento, ó Pai, do nosso culto de oração, é o momento da gente interceder, ó Pai, pelas vidas das pessoas. Por aqueles que estão agora conosco, por esse canal aqui do YouTube. Que, ó Pai, a Tua mensagem, Tua palavra, Pai querido, possa entrar nos corações. E avivar, ó Pai querido, nossos corações, Senhor. Pai querido, que a gente não venha desistir de orar, de interceder, de abençoar. Queremos, ó Pai querido, ver vidas ser amadas, sendo libertas, sendo salvas. Vidas, ó Pai querido, recebendo milagres vinda do Senhor. Vidas, ó Pai querido, sendo restauradas, ó Pai.
Por isso, Senhor, quero colocar nas tuas mãos, Senhor, intercedendo, ó Pai, pela tua igreja, intercedendo, ó Pai, pelo teu povo. Pai querido, venha trabalhar nesta igreja, venha avivar os nossos corações, venha libertar-nos, ó Pai querido, do mal. Venha, ó Deus querido, operar, Senhor, neste lugar, ó Pai. Ó Deus de amor, Pai santo, eis-nos aqui, Senhor. Venha, ó Pai querido, sobre nós. Dá vitória, ó Pai, ao teu povo. Responde, ó Deus, as nossas orações. Não nos deixa sem resposta. Não nos deixa, ó Pai querido, sozinhos, mas que possamos encontrar no Senhor a salvação, a esperança, o amor. Pai, venha, Senhor amado, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Ó Deus, sobre nossa comunidade, nossa cidade, nosso estado, nosso país, as nossas autoridades, ó Pai. Pai querido, nós pedimos um avivamento, porque nós estamos num dias maus, num dias, ó Pai querido, onde as pessoas estão cada vez mais e mais querendo fazer maldade. E nós pedimos ao Senhor misericórdia, ó Pai. Pai querido, nós queremos ser uma igreja que se coloque na brecha, colocando, ó Pai querido, motivos de oração, orando, intercedendo, clamando ao Senhor. Ouve-nos, ó Pai querido. Senhor amado, que teu Espírito seja em nós. Levante, ó Pai querido, mais pessoas de oração na tua igreja. Homens e mulheres, ó Pai, de coragem. Pessoas, ó Pai querido, que se coloquem na brecha. Pessoas, ó Pai, que sejam intercessores. Pessoas, ó Pai, que gostem de orar. Se há alguém, ó Pai querido, que tem essa dificuldade de oração, que o Senhor, ó Pai, desperte. Que o Senhor trabalhe, ó Pai. Ó Deus de amor, Pai Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar
Louvado é o nome do Senhor, por nós estarmos aqui neste culto de oração e estudo da palavra de Deus. Meus queridos, amanhã nós vamos ter o encontro aqui dos homens de coragem, às 19h30. Eu quero convidar todos os homens da igreja a estarem presentes neste momento, né, de estudo da palavra de Deus, a estar orando, intercedendo uns pelos outros. Então, venha participar da reunião dos homens de coragem amanhã às 19h30. Sexta-feira nós vamos ter a nossa oração pelo WhatsApp. Então também convidamos os irmãos a estarem conosco neste momento de intercessão. No sábado nós vamos ter um culto de ação de graça pelo aniversário da nossa congregação lá do Trapiá. Então convidamos os irmãos a estarem conosco. Nosso culto será presencial e também online. Você poderá também acompanhar o culto, né, online, caso você não puder estar conosco. Tá? Estaremos transmitindo pelo canal do Facebook e depois nós estaremos colocando, né, no YouTube, tá bom? Para os irmãos poderem assistir na próxima quarta-feira. Estará conosco, né, o pastor Aurimar, estará trazendo a mensagem de Deus para o nosso coração. E o louvor estará com Salomão, da PIB de Caraúbas. Então você não pode perder. Você pode estar conosco ou presencial ou online. Aos membros da igreja que queiram ir e não tem transporte, entre em contato conosco, nos procure. Tem alguns irmãos que irão de carro, tem vaga no carro. Estamos aqui disponibilizando alguns carros para poder levar os irmãos. Então nos procure para que a gente possa saber quem quer ir. Porque eu não tenho bola de cristal e não posso adivinhar se os irmãos querem ir ou não. Então os irmãos precisam nos procurar para que a gente possa saber quem é que quer ir, estar presencial lá nesse culto de ação de graça, louvando ao Senhor. Caso você não puder estar conosco, né, vai poder acompanhar pelo Facebook, na minha página, estarei transmitindo, ou então, né, no culto de próxima quarta-feira, estaremos também disponibilizando ele aqui no canal, né, para poder aqueles irmãos que não têm Facebook poderem, né, acompanhar o culto, cultuar ao Senhor e adorar ao Senhor. No domingo, nosso culto de celebração. O pastor Aurimar estará aqui no templo da igreja Batista aqui no Moreno, trazendo também uma mensagem. Então você também não pode perder, né? O nosso culto também é presencial e online. E você poderá então acompanhar este culto, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Nós vamos orar neste momento, encerrando esse nosso culto. Quero aqui louvar a Deus pela sua vida, agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem concedido. Obrigado, ó Pai querido, por esse momento, por esse culto. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias se renovam a cada dia. Obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui conosco, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja com eles, que o restante da semana, ó Pai, seja uma bênção. Pedimos, ó Pai querido, uma bênção especial no sábado, na nossa congregação ali do Trapiá, nosso culto de ação de graça, onde queremos louvar o Teu nome, engrandecer ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando o pastor Aurimar, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando o Salomão, que, ó Pai querido, esteja abençoando o irmão Júnior, que é o líder da nossa congregação, que, ó Pai, seja um momento de louvor ao Teu santo e glorioso nome, ó Pai. Pai querido, ser conosco, ser com a Tua igreja em marcha, e que possamos, ó Pai querido, domingo estar aqui reunidos para engrandecer ao Senhor. Pois em nome de Jesus, o Salvador, que eu oro, amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que o povo de Deus diga amém, amém. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos.